Boa tarde, queridos irmãos. Paz seja com todos. Aqui quem vos fala é o pastor Sérgio, da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui de Mangabeira, na Paraíba. Gostaria de estar passando para vocês aí nossa terceira lição da Escola Bíblica, dando continuidade assim às nossas aulas, que são 21 aulas para transformar a sua vida. Então, nós estamos entrando na nossa terceira lição. Queridos, na nossa primeira matéria, nós falamos a respeito de 3 perguntas básicas que todo ser humano precisa saber. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Aí depois, na nossa segunda lição, nós falamos amor, princípio para uma vida próspera, ou uma vida abundante. E nessa terceira lição, nós vamos falar agora sobre atitude. O que são atitudes, queridos? Atitudes são ações que nós tomamos ou no nosso dia a dia. É o nosso modo de agir diante de uma situação. Então, é como você reage diante de situações. Seja ela uma situação fácil, seja ela uma situação difícil. Qual a sua atitude em relação a isso? Quais são as suas atitudes em relação a sua forma de ver as coisas? Quando diante de você aparecem oportunidades, né, e você tem que tomar uma decisão. Isso são atitudes. Então, nós podemos ter 2 formas de atitudes. Atitudes positivas e atitudes negativas. Eu separei alguma coisinha aqui para a gente estar falando a respeito disso. De atitude positiva e de atitude negativa. Olha só. Atitudes positivas. Aqui. São aquelas que nos motivam a ver o lado bom ou o lado positivo em diversas situações da vida. Uma pessoa com atitudes positivas tende a ver o bem dos outros e sente-se feliz com isso. Então, uma pessoa que tem atitudes positivas, ela vê o lado bom das coisas. Ela procura ver oportunidades, né, diante das dificuldades, inclusive. Mesmo que as coisas não estejam muito bonitas diante dele, ele vai procurar ver oportunidades. Queridos, um exemplo disso é nesse momento crítico de coronavírus, que falta máscara para as pessoas. Quanta gente está ganhando dinheiro agora, fazendo a máscara em casa e vendendo na rua? Ele viu num momento difícil, num momento de dificuldade, ele viu uma oportunidade de ganhar dinheiro. Assim são as pessoas. Elas podem se congelar e não ter atitude nenhuma, ou elas podem ver o lado bom das coisas e tentar tirar o melhor proveito daquilo que está apresentado diante delas. Então, as pessoas que têm atitudes positivas, ou as pessoas que têm atitudes que vão caminhar para frente, são aquelas que procuram ver o lado bom das coisas. Já as pessoas que têm as suas atitudes negativas, são aquelas que só conseguem ver o lado ruim em tudo. Uma pessoa que não consegue enxergar oportunidade em lugar nenhum, só vê o lado ruim. Ah, não, eu não vou fazer isso porque não vai dar certo, eu não vou fazer aquilo porque não vai dar certo, não, se eu fizer isso vai dar errado. Só vê o lado ruim de tudo. Além de só ver o lado ruim, ainda aumentam e paralisam. Ela vê o lado ruim, ela vê a coisa que está, né, ela vê a dificuldade e além de ver a dificuldade, ela amplia aquela dificuldade, ela aumenta aquilo ainda. Isso faz com que a pessoa se congele, que ela paralise e não vá para frente. Para pessoas negativas ou com atitudes negativas, um pequeno problema vira uma grande catástrofe. Queridos, imagina Davi e Golias. Davi era pequeno, era franzino. Se ele tivesse visto o gigante como um gigante, ele não teria vencido Golias. Mas ele não olhou o problema, ele não viu o tamanho do gigante, ele não olhou para a dificuldade. Ele olhou sim uma oportunidade de mostrar para os filisteus que existe Deus em Israel. Nossas atitudes, elas vão levar
ou vão mostrar o nosso caráter, como nós já aprendemos na primeira lição. Então, quando você tem atitudes positivas diante das dificuldades que o mundo lhes apresenta, você vai ficar paralisado, porque se você olhar para o gigante, você morre. O gigante teria matado Davi. Porém, Davi, ele falou, não, peraí, ó, aqui tem Deus. Você está pensando o quê? Até agora você não tinha encontrado ninguém para falar para você que existe Deus em Israel, mas eu estou aqui para dizer para você, Golias, existe sim um Deus em Israel e ele está comigo. Então, você pode vir contra mim com espada, você pode vir contra mim com lança, você pode vir contra mim com as suas armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E você vai descobrir que existe Deus em Israel. E foi isso que Davi fez. Ele não se congelou diante de um problema, ele não se congelou diante de uma dificuldade. Pelo contrário, ele se posicionou como alguém que confia no Deus que ele tem. Assim também, querido, você pode ter atitudes positivas ou atitudes negativas. E isso vai fazer com que você vença ou que você morra. Qual atitude você quer ter na sua vida? Então vamos lá. Porque isto é também, tá lá vamos ler um texto agora de Mateus 25, Mateus capítulo 25, verso 14 e 15. Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento. E ausentou-se para longe. Então, olha só, presta atenção. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Esse senhor, dono de uma riqueza, ele saiu para fazer uma grande viagem, ia demorar muito tempo, e colocou os seus servos para administrar os seus bens. E ele olhou a capacidade de cada um. Ele olhou, ele sabia, olha, esse aqui eu sei que eu posso confiar nele, porque ele vai desempenhar bem o papel. Então deu 5 talentos para ele. Para outro, ele falou, bom, esse cara aqui também tem uma boa... um bom jeito de lidar com a parte administrativa do valor que eu vou dar, mas eu vou dar 2 para ele. Para outro eu falei, bom, esse aqui eu tô vendo que ele pode fazer, e eu vou dar de acordo com o que eu sei que ele pode. Vou dar 1 talento só. E saiu para a viagem. Então, olha, a cada um o Senhor deu segundo a sua capacidade. Segundo a sua capacidade. Então, saiba, Deus te dá muitas vezes coisas segundo a sua capacidade. O que é que você faz com elas? Vamos lá. Esta parábola conta que o Senhor, o empregador destes homens, deu a cada um deles uma quantidade de talentos conforme a capacidade individual destes servos. E depois disto, ausentou-se do seu país e, quando voltou, ordenou a cada um que lhe prestasse conta do que havia feito com o seu dinheiro. Então esse senhor, ele deu e ele voltou. Quando ele voltou, ele chamou os servos. Vem cá, o que vocês fizeram com aquilo que eu deixei? Aí a resposta foi da seguinte forma. Aquele que recebeu 5 talentos, multiplicou por mais 5. O que recebeu 5 talentos, ganhou mais 5. Dobrou o lucro do seu senhor. O que recebeu 2 talentos, também multiplicou por mais 2. Também dobrou o lucro do seu senhor. Mas é aquele que recebeu 1. O que ele fez com isso? O que recebeu 1, ele guardou com medo de perder. Olha só. O que recebeu 1 talento, ele se acovardou, ele ficou com medo e guardou. E falou, toque de volta o seu 1. Depois dos resultados apresentados, o Senhor retirou o único talento daquele que havia guardado por medo
e entregou ao que havia multiplicado 5 talentos e disse: se você tinha medo de perder, por que não entregou ao banco para cuidar? Pelo menos eu teria recebido o juro desse dinheiro. Olha só, já que ele não sabia investir, então que ele guardasse o dinheiro num banco. Pelo menos o Senhor ia pegar o juro. Ele não ia dobrar o dinheiro, mas pelo menos ele receberia a correção monetária, receberia os juros daquele dinheiro. Mas por medo, ele não fez nada. Ele se congelou diante de uma oportunidade. Ele poderia ter tido a oportunidade do Senhor ter dado mais para ele, né, assim como ele fez com aquele que deu 5. Ele tirou esse que ganhou 1, que recebeu 1, e deu aquele que tinha recebido 5 para que ele ficasse com mais. Então, queridos, Deus coloca oportunidades diante das nossas vidas. O que nós fazemos com elas é o que vai determinar o nosso futuro. Se vamos prosperar ou se vamos ficar paralisados com aquilo que Deus nos tem dado. Observe que mesmo aquele homem, não tendo capacidade para multiplicar o dinheiro, ele poderia ter tido a atitude de aplicá-lo e não perder a oportunidade que estava diante dele. Ser capaz é tomar a decisão de agir ou ter a atitude de agir diante de uma oportunidade. Uma pessoa que ela é capaz, ela tem a atitude de agir. Deus te dá a capacidade de agir, querido. Saiba que você nunca está sozinho, Deus está com você. Existem pessoas que conseguem ver oportunidade em quase todas as situações. Outras enxergam somente obstáculos. Algumas pessoas conseguem ver oportunidades em tudo. Outras só veem obstáculo. Eu queria contar para vocês uma história que eu ouvi há um tempo atrás, que vai ilustrar isso para você. Certa vez, um fabricante de sapatos, ele chamou 2 dos seus melhores vendedores. E falou: olha, eu vou mandar vocês 2 para 2 aldeias indígenas diferentes. E eu quero que vocês estejam indo para lá para fazer negócios. Os 2 saíram, os 2 vendedores saíram. Quando chegaram nas aldeias indígenas, cada um na sua, eles olharam e viram todos descalços. Todos. Aí voltaram para falar com o dono da fábrica de sapatos. E aí o primeiro chegou para ele e falou: olha, não vai dar. Não adianta a gente fazer sapato e levar para lá para vender, porque lá eles estão todos descalços. Eles não usam sapato. Para que eu vou fazer sapato para levar para lá? Eles não vão usar. Então não vai vender nenhum. Nem adianta ir. O outro já chegou para ele com uma outra notícia. Olha, prepara as máquinas, aumente a produção, porque eu cheguei lá e todo mundo está descalço. Vamos vender muito sapato naquele lugar. 2 formas de verem a mesma situação. Ou você olha e não vê oportunidade alguma, ou você olha e vê uma oportunidade grande. Isso mostra o otimista e o pessimista. Quem você é diante de Deus? Uma pessoa que só vê dificuldade em tudo? Em que você vê as coisas muitas vezes precisando para ser feitas e você diz: não vou fazer porque já tentaram e não deu certo? Ou você é uma pessoa que vai aceitar esse desafio e falou: não, eu vou abraçar essa causa e nós vamos vencer em nome de Jesus? Quem é você diante da dificuldade, diante do problema? Como você age? Isso vai determinar o seu futuro, querido. Assim, a vida nos apresenta. A vida sempre vai pôr dificuldades e facilidades. Como você reage diante delas é que vai determinar o teu futuro. Olha só. Quero que você me responda. Por que algumas pessoas só veem prejuízos e danos nas oportunidades que lhes surgem? Porque só 2 dos servos multiplicaram e um ficou com o que tinha?
A resposta é que aqueles dois tiveram uma atitude diante da oportunidade e o outro focou apenas nos riscos e nos possíveis prejuízos. Querido, dois daqueles servos que receberam os talentos, eles pegaram aquele valor e falaram: vamos para frente, vamos fazer isso multiplicar, vamos fazer isso crescer. E o outro não. O outro ficou com medo de arriscar. O medo nos tira oportunidades de vencer na vida. Quando você tem medo, você não aceita desafios. Quando você tem medo, você congela, você não sai do lugar. Não tenha medo diante das dificuldades. Creia no Deus que você serve. Quando você vê um copo d'água, olha só, aqui tem um outro exemplo disso. Quando você vê um copo d'água e ele está pela metade, o que você diz? Que ele está quase cheio ou que ele está quase vazio? Quando você vê um copo d'água e olha para aquele copo d'água e ele está pela metade, o que você diz? Que ele está quase cheio ou que ele está quase vazio? O otimista vai dizer, ele está quase cheio. Agora, o pessimista vai dizer, ele está quase vazio. O que eu vou fazer com essa água? Não vai dar para nada. O otimista, ele vê oportunidade. Não, isso aí vai ser suficiente para que eu faça muito mais. Agora, o pessimista, ele vai olhar aqui, ele vai falar, não vai dar para nada. Então, queridos, a oportunidade foi para os três. Os três servos tiveram oportunidade. Mas apenas 2 tiveram uma atitude inspirados pelo desafio. O outro, inspirado pelo medo, ele ficou paralisado e viveu uma vida de fracasso e de derrota. Quem é você diante dessa parábola? Você é um daqueles que vão querer vencer ou daquele que ficou com medo e vai ficar paralisado? Ter atitude é não ter medo do resultado. Presta bem atenção nisso. Ter atitude é não ter medo do resultado. Mas, se o que foi empreendido der errado, e se a decisão que você tomou deu errado, você deve crer que Deus vai te dar um meio de dar a volta e alcançar o resultado desejado. Querido, o fato de nós termos muitas vezes que tomar decisões e estejamos tomando muitas vezes uma decisão errada, não quer dizer que sempre vai dar errado. Mas são oportunidades que Deus coloca diante de você para que você melhore e tome da próxima vez uma oportunidade correta. Tome uma decisão correta numa próxima oportunidade. Então, não fique com medo dos desafios que vão se apresentar diante de você. Olha só. É assim que você deve agir. E aí vem a seguinte frase. Quem toma uma decisão, ele pode sim errar. Quem toma uma decisão, ele pode sim errar. Eu e você, se tomarmos uma decisão, nós podemos errar sim. Mas quem nunca toma uma decisão, já está errado. Aquele que não toma uma decisão, aquele que fica lá parado por medo da consequência, ele já está errado. Nós podemos errar por tomar uma decisão errada e com o nosso erro aprendemos para não fazermos a mesma coisa no futuro. Mas não tomar decisão nenhuma, querido, já te mostra que você não vai ser sempre um fracassado. Você quer ser um vencedor? Tome decisões, mesmo que muitas vezes a gente erre com elas. Estamos sujeitos a isso. Mas saiba de uma coisa. Quando você coloca os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, a sua tomada de decisão, as oportunidades que apresentam-se diante de você, diante de Deus, a sua decisão vai ser sempre a melhor. Eu já tomei decisões na minha vida, junto com a minha família, achando que íamos ganhar muito dinheiro, e não deu nada certo. Mas nem por isso eu fiquei com medo de tomar novas decisões. Tomamos uma decisão que nos levou a ter um prejuízo grande, mas Deus cuidou de nós, nos capacitou e nos trouxe até aqui, depois de tomar novas decisões, vim para Paraíba e Deus está nos fazendo prosperar aqui.
Então, querido, se eu tivesse ficado com medo porque tomei uma decisão errada lá atrás, talvez hoje a minha vida tivesse parado. Então, não deixe que as decisões muitas vezes erradas que você tomou na sua vida te paralisem. Porque melhor é tomar decisão errada do que não tomar decisão nenhuma. E aprenda o seguinte: a oportunidade não espera ninguém. As oportunidades elas vão aparecer, mas elas não vão ficar te esperando. Quando ela chega, ou você tem uma atitude correta ou uma atitude errada. Apareceu a oportunidade, querido, não fique com medo. Tome uma decisão sobre ela. Poxa, é uma chance de você ganhar mais num novo emprego? Ah, não vou sair daqui não, porque Deus me deu essa porta aqui, eu estou ganhando o meu pouquinho aqui, e o melhor é pingar do que secar. E aí a pessoa fica com medo de arriscar uma nova oportunidade onde ela pode dobrar o seu salário, com medo de não ter capacidade suficiente de um novo desafio. Assim, Deus coloca muitas vezes a oportunidade. Quando eu estava lá desempregado em São Paulo, eu procurei várias oportunidades de emprego, e aí a que apareceu era para vir para cá, para o Nordeste. Sair de São Paulo e vir para cá. Poxa, e aí? Vale a pena arriscar? Deixar minha casa, deixar minha família, deixar as coisas para trás, meus familiares, porque a minha esposa e meus filhos vieram, mas deixar um outro filho que eu tenho em São Paulo para lá? Vale a pena? Será que vale a pena arriscar? Ou eu tomava a decisão de vir ou de ficar. Se eu tivesse ficado, será que eu estaria empregado? Com a crise que está lá em São Paulo, com o desemprego crescente? Então arrisquei. Tomei uma decisão junto com a minha família. E estamos sendo abençoados aqui e agora estamos abençoando vocês através dessas lives. Então, amados, ficar com medo quando aparece uma oportunidade para você e não tomar decisão nenhuma já te faz um fracassado. Então não se torne um fracassado, seja um vencedor. Veja nos desafios oportunidade de grandes milagres. Olha só, visualize as oportunidades e elas vão aparecer diante de você todo o tempo. Veja o teu futuro, planeje, sonhe, e quando as oportunidades vierem, você vai ser um vencedor. Toda oportunidade é para os otimistas. Pratique o otimismo. Fale de forma otimista. Pense e veja de forma otimista. Hoje você precisa ter a atitude de sair da zona de conforto em que você vive e experimentar a possibilidade de ter sucesso. Queridos, certa vez, quando o povo de Deus estava chegando na Terra Prometida, depois de saírem da escravidão do Egito, Moisés chama Josué, Calebe, mais alguns espias, para irem ver a Terra Prometida. Quando eles chegaram na Terra Prometida, eles visualizaram algumas coisas. Eles viram lá cachos de uva que precisava de 2 homens para carregar. Eles viram uma terra que manava leite e mel. Mas também havia ali gigantes. Haviam exércitos fortes. Haviam homens ali treinados em guerra. Quando voltaram para contar para Moisés do que eles tinham visto, somente Josué e Calebe, entre todos os espias, é que disseram: olha, a terra é uma terra que mana leite e mel, é uma terra que precisa de 2 pessoas para carregar um cacho de uva, é uma terra fértil, uma terra próspera, e os gigantes que lá estão, nós vamos vencê-los tranquilamente, porque é o Senhor quem nos prometeu a terra. Porque os outros ficaram com medo. Falaram: não, Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer. Essa terra que é prometida para outras pessoas, não é para nós. Então, queridos, olha, se você tiver uma atitude
negativa, ou se você só vê o fracasso diante das dificuldades que a vida muitas vezes nos apresenta, pode ter certeza, você não será um derrotado, você já é um derrotado. Mas olhe as coisas pelo olhar de Deus. Saiba que com Cristo nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Sabe que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, tem atitudes de fé. Seja um vencedor, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário por você. Então, você tudo pode naquele que te fortalece, querido. Não é para que você viva aí uma vida fracassada, não. Jesus te chamou para vitória. Jesus te chamou para uma vida próspera, para uma vida abençoada. Mas a tua atitude vai revelar o teu destino. Se você continuar paralisado diante dos problemas, você vai morrer com eles. Mas tenha atitude de fé. Creia que Deus é contigo, por onde quer que você andar. Amém? Glória a Deus. Estamos chegando ao final dessa lição. Essa lição era rápida, mas espero que você tenha entendido que para que você tenha uma vida transformada, você precisa ter atitudes de fé. Essas atitudes de fé te levam à vitória. Se você somente for uma pessoa que vê o lado ruim das coisas, querido, mude. Mude porque você precisa mudar neste momento. Veja o melhor de Deus na sua vida. Muitas pessoas aí, né, por causa da doença, por causa do coronavírus, estão nas suas casas. E estão só vendo problemas. Ah, porque meu marido, ah, porque minha mulher, ah, porque isso, ah, porque aquilo. Só vê dificuldade em tudo. Mas veja também uma oportunidade de você aprender, de você crescer, de você ser mais família, de você estar mais junto com a sua esposa, junto com seu marido. Veja um momento para que vocês busquem a Deus juntos. Aprendam a voltar ao primeiro amor. Tudo isso tem que fazer parte. Aproveite o tempo que vocês estão tendo em família, porque é tão difícil a gente ter tempo. Nós que trabalhamos fora, ficamos praticamente mais tempo fora de casa do que em casa. Então, agora que você está tendo a oportunidade de estar na tua casa, junto com a pessoa que você ama, aproveite isso. Fortaleça os laços familiares e repreenda toda a briga, discussão e problemas que possam estar surgindo. Não aceite que esse momento que é para ser um momento de vitória seja um momento de derrota. Lá atrás, quando antes do povo conseguir sair do Egito, uma das pragas que veio, que foi a mortandade dos primogênitos, Deus falou para Moisés: olha, Moisés, avisa o povo para que sacrifiquem um cordeiro e passem o sangue nos umbrais da porta e fiquem dentro de casa. Amados, o sangue de Jesus Cristo está nos umbrais da sua casa e nela praga alguma vai chegar. Aceite isso pela fé, no nome de Jesus. Tem atitudes de bênção, tem atitudes que vão te levar para cima. Não fique paralisado diante da dificuldade. Dobre o seu joelho, vá orar, vá buscar o Senhor, leia a palavra de Deus, aproveite o tempo que hoje lhe é oportuno, para que quando voltarmos a estarmos juntos na nossa igreja, estejamos todos fortalecidos espiritualmente. Não se deixe abalar pelo mal, porque o mal, ele está aí para te destruir, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então saiba, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E chegando já ao final, eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo que está lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 10. E esse versículo diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo
quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Querido, tudo que te vier à mão, faça o melhor, faça para o Senhor. Deus é contigo por onde você andar. Não temas, não pasmes, não te espantes. Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Então, amados, espero que você esteja gostando das nossas lições. Eu estou sentindo muita falta das perguntas, né? Eu gostaria que vocês enviassem as suas perguntas. Envie pelo Zap, você que faz parte do nosso grupo de Zap, envie pelo Zap, que nós vamos ter o maior prazer em responder as suas dúvidas. Tá bom? Então, assistam, ouçam com atenção. Se ficar com alguma dúvida, nos perguntem. Vamos estar aí com muito amor respondendo para vocês. Se você tem gostado também desses vídeos, se inscreva no canal e deixe seu like, tá bom? Vamos estar orando para encerrar? Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, queremos estar, ó Pai, pedindo ao Senhor que esteja, Senhor, dando a cada um de nós o Teu Espírito Santo, para que as atitudes que tenhamos, ó Pai, sejam atitudes de fé, atitudes que nos levam para cima. Sim, ó Deus, transforma o nosso coração, a nossa mente, Pai, que nós não fiquemos congelados diante das dificuldades, porque a Tua palavra diz que o amor lança fora todo medo. Portanto, ó Pai, se existe medo em nossos corações, que o Teu amor nos preenche de tal maneira para que esse amor lance fora toda sombra de medo, no nome de Jesus, porque nós sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. Portanto, Pai, que as oportunidades que se apresentarem diante da nossa vida, tenhamos sabedoria espiritual, sabedoria da parte do Senhor, nas tomadas de decisões, porque sabemos que nós podemos fazer planos, mas do Senhor vêm as respostas. Portanto, Pai, Tu és bom o tempo todo, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, queridos. Até a nossa próxima aula. Fiquem na paz.